Então, pessoal, boa tarde. Muito bem-vindos a mais esse novo vídeo do nosso grupo, nosso canal Rock Hard, Stay Heavy. Eu estou aqui com o grande Adilson, nosso companheiro aí de gravação. Tamo Fala aí, aí, Adilson. beleza, né? Tamo aí juntos aí para falar desse grande álbum. É isso aí. Nós ouvimos recentemente a discografia inteira do Whitesnake. Eu acho que daí vão surgir vários vídeos sobre o assunto. E chegamos nesse fantástico álbum, que é o álbum Whitesnake, 1987. É um álbum que, ouvindo, ainda mais ouvindo historicamente toda a discografia do Whitesnake, você vê o tanto que esse álbum é fantástico. Esse álbum, assim, ele tem uma força. Você vê que os caras não estavam de brincadeira, não. Né, Adilson? Acho que o álbum, eu vejo o álbum inteiro como excelente, cara. Eles estavam no limite desse álbum. Sim, cara. Esse álbum aí para mim é aquele álbum que o Whitesnake conseguiu ser consistente do princípio até o final, sabe? Foi o primeiro álbum que eu vejo assim que é muito forte em todas as faixas, né? E foi o grande álbum deles, né? O álbum que fez eles arrebentarem comercialmente, né? E explodirem mundialmente em termos comerciais, né? Atingir patamares do pop mesmo, né? Tanto é que esse álbum ele ficou em segundo lugar na Billboard dos Estados Unidos, na Billboard 200, e ele perdeu para o Bad do Michael Jackson. Então, isso diz muito, né, cara? Ele, por causa do Bad, do Michael Jackson, ele não atingiu o primeiro lugar da Billboard, né, do mercado americano, que é o maior mercado do mundo, né? Ele emplacou na Billboard Hot 100 de singles o primeiro e o segundo lugar. Primeiro com Here I Go Again e o segundo com Is This Love. Não sei se simultaneamente, mas talvez em momentos diferentes. Então, um álbum que colocou o Whitesnake mesmo ali no patamar das grandes bandas, né, da época, assim, vendeu absurdamente, vendeu 8 milhões de cópias só nos Estados Unidos, no mundo inteiro vendeu mais de 10 milhões, ele recebeu, né, platina, 8 vezes platina, porque lá nos Estados Unidos 1 milhão de cópias é um disco de platina. Então, vendeu absurdamente. Foi um disco feito para conquistar o mercado americano e, de fato, conquistou, né? Então, é isso que, para início de conversa, né, eu queria falar. E assim, falar que igual a gente tá falando, é o primeiro álbum consistente, na sua opinião, do Whitesnake, e ele, assim, eu percebo que eles nivelam o nível para cima, sabe? É um álbum, assim, que parece que eles ficaram mais ou menos quase um ano gravando, e foi um álbum muito trágico para a gravação deles, porque acho que isso é conhecido na grande maioria das pessoas, que pô, o David Coverdale, a partir do Slide In, ele estava tendo que reconstruir, reformar a banda a cada álbum, né, cara? Uhum. E assim, ele conseguia reinventar a roda, talvez cada vez vinha com mais força. Por exemplo, essa formação do 87 já não é a mesma que gravou o álbum Slide In, né? Tem muitas mudanças aqui. E o John Sykes entrou no Slide In, assim, não como compositor, né? Mas entrou como músico que regravou a versão americana e fez a turnê. Mas esse foi o primeiro álbum e o único álbum que teve a parceria John Sykes e Coverdale. E é uma parceria que até hoje os fãs falam, cara, a gente quer a volta do John Sykes, que é considerada por grande parte dos fãs, os fãs que gostam dessa versão mais americana, né, considerada uma parceria do rock, né, esses dois, porque foi o primeiro álbum que eles compuseram música inédita e assim, eu não sei se vocês sabem, foi um quebra-pau durante toda a gravação em estúdio, foi um quebra-pau, um clima de tensão, muita tensão, o quebra-pau foi tão grande que, até onde eu não sei dizer, mas eu acho que eles não fizeram um show dessa turnê juntos, assim, o John Sykes, acho que nem já começou o lançamento do álbum com o cara saído da banda, né? Então foi um quebra-pau danado. Assim, o Coverdale tinha um álbum espetacular nas mãos, mas não tinha banda. Já teve que reformar a banda, né? Sim, sim. É uma disputa de egos, né, muito grande. O John Sykes, ele é um cara genioso, né, e o David Coverdale é um cara dominador, né, é o dono da banda. Então, eu imagino que isso daí foi o responsável pelos atritos que houveram nessa parceria, que infelizmente
em termos de gravação, composição, durou um só álbum, né, cara? O que mais eles poderiam ter produzido por aí, né? Imagina só, né, cara? E o Coverdale nunca nega que, cara, o John Sykes deu uma química de ouro com ele. Problema, uma das coisas que aconteceu também, o Coverdale estava sem voz, cara. Começou a ter problema. Ele já teve vários problemas na voz dele, né? E ele se safou bem. Quer dizer, nesse período da gravação do álbum, ele falou, cara, minha voz se foi. Eu não lembro que tipo de problema que ele teve, mas ele precisou fazer uma cirurgia. Na cirurgia, você fala, cara, a gente não sabe como é que sua voz vai voltar. Ninguém tem garantia que você vai poder voltar a cantar. Então, eu acho que isso estressou muito o processo de gravação. Se eu não me engano, tinha sido feita uma gravação dele, do álbum, só que e ele não estava satisfeito com a voz dele. Aí ele chegou no final, implorou para os produtores, meu irmão, deixa eu regravar, minha voz não tá boa. Os caras, não, já atrasou muito, é muito prejuízo. Deixa eu regravar. Essa insistência dele fez com que ele regravasse com a voz dele no limite. Então, assim, foi um álbum. Isso tudo eu acho que estressou muito o processo de gravação, né? Mas é um álbum que. É o álbum que eu acho que deu a aposentadoria do Coverdale, né? Garantiu a aposentadoria dele, dos filhos e dos netos. Com certeza. Não só dele, mas de muita gente aí, viu, cara? Acho que todo mundo que participou desse processo de criação aí desse álbum faturou muito, porque realmente foi um álbum que vendeu demais. O Whitesnake, ele já vinha querendo conquistar o mercado americano há um tempo, né, cara? Talvez o primeiro movimento tenha sido ali com o Saints and Sinners, bem de leve, já começou a virar a chavinha daquele Whitesnake de chapéu e bigode, setentista, né, para o Whitesnake mais hard Eu rock. acho que a partir do Come and Get It, eles já saíram do rock and roll setentista, já começaram a fazer um rock and roll oitentista, né? Os Sides and Sinners, eles vieram com muita força. Eu acho que, na minha opinião, foi no Slide In que eles começaram a colocar o pé nos hits. No Slide In, eles já aprofundaram mais essa transição, né, para o mercado americano, e aí depois veio esse 87, que foi a conversão total, né, e explodiu lá. E tanto que tem duas músicas que foram regravadas nesse álbum, né, que vieram do Saints and Sinners, né, que foi Crying in the Rain e a Here I Go Again, que, inclusive, eu fico na dúvida qual versão que eu prefiro, se eu prefiro a versão um pouco mais clássica ou se eu prefiro a versão atual, entendeu? Do atual que eu digo do 1987. Eu simplesmente não sei dizer porque eu gosto das duas versões de Crying in the Rain e das duas versões de Here I Go Again. Eu acho que Crying in the Rain, talvez eu tenda a preferir do 1987 mesmo, porque ficou mais carregada, com umas guitarras com timbre, com uns acordes mais metalizados, né, mais do heavy metal. Apesar de ser um hard rock ainda, houve um passo em direção ao metal com relação àquela versão antiga. Agora, Here I Go Again, eu amo as duas versões igualmente, né? Existe uma terceira versão dela mais pop, que saiu no Greatest Hits, que eu também acho muito boa, só que essa eu acho que ficaria em terceiro lugar, sabe? Então, Here I Go Again... Você sabe a história dessas duas músicas, né, para regravação? A gravadora chegou pro Coverdale e falou, meu irmão, regrava Here I Go Again. Essa música tem um potencial radiofônico fantástico. Regrava ela, cara. Com a banda que você tem hoje. Aí o Coverdale, será? Tá bom, eu vou fazer isso aí só se vocês me deixarem regravar Crying the Wind. Já que nós vamos mexer nas músicas do Sides and Sinners, eu quero levar o pacote. Ele falou, cara, Crying the Rain não ficou bom. Não ficou bom bastante na visão dele. E na minha, eu acho que eles também melhoraram ela. Eu acho que nesse álbum, Whitesnake, 1987, eles deixaram uma versão mais legal ainda. Agora, foi a famosa, né, Here I Go Again, que deu aquele clipe do Jaguar, né, do famoso Jaguar do Coverdale, ele com aquela esposa dele, que na época não sei se era namorada, aquela que fez aquele filme A Última Festa de Solteiro, ficou famosa pra caramba, aquela modelo. Eu sei que uma modelo que atuava nos clipes do Whitesnake era Tawny Kitten. Eu não sei se é essa que você está se referindo, sabe? Eu acho que foi a esposa dele. Ela faleceu há pouco tempo atrás. Eu acho que é isso mesmo. E é isso mesmo. E assim, eles eram pobres os dois, cara.
Eles ficaram ricos depois desse clipe aí, depois o Slide começou a jorrar um pouquinho de dinheiro. Os caras eram assim, cara, vamos gravar um videoclipe aqui, mas aluga uma roupa aí, toma um banho aí, bora lá, assim, não tinham grana. E esse clipe deu metade da fortuna que o Coverdale tem hoje, se bobear. Sim, sem dúvidas. Em termos de singles, né, foi lançado 4 singles desse álbum, foi Here I Go Again, Is This Love, Still of the Night e Give Me All Your Love Tonight, né? Here I Go Again atingiu o primeiro lugar, Is This Love segundo, e olha só o contraste, Give Me All Your Love Tonight chegou a 48, 48º lugar, e Still of the Night 79º. Quer dizer, são 4 músicas do mesmo nível, mas você vê claramente que Here I Go Again e Is This Love tem um apelo mais pop, que foi isso daí que foi o grande clique para vendagem, sabe? Não foram necessariamente as melhores músicas que fizeram esse álbum vender, mas sim as músicas que tinham um apelo mais pop, né, no caso. A Still of the Night eu acho uma música fantástica, talvez a melhor do álbum. Ela tem um clima bem zeppeliniano, né, cara? Assim, puxa muito para aquele estilo de Whole Lotta Love. Ela tem até um intercurso em que um interlúdio em que a música meio que para e fica um interlúdio instrumental climático para depois a música explodir de novo, bem como acontece com Whole Lotta Love, sabe? E ela tem um riff fantástico, umas guitarras bem carregadas, assim. Eu acho essa música aí possivelmente a melhor do álbum para mim, apesar de nas paradas ela não ter ido tão bem, né, cara? Só que essa foi a música que mais fez o Jimmy Page rolar de rir, sabia? É mesmo, porque... Você já viu o clipe dessa música? Já sim. Você viu essa parte climática, assim, um cara tocando, guitarrista tocando com arco de violino? Né? Sim, eu não lembrava dessa parte, cara. Depois você assiste essa parte. Toca com arco de violino, e como todo mundo já pegava um pé do Whitesnake, né, por ser o David Coverdale ser um cover dele, né? Sim. O Robert Plant chamava ele de David Cover Version. Cover Version, exato. Então, já tinha essas comparações, que eu acho maldosas, mas enfim, tinha. E até que o cara pintou o cabelo de loiro também, né? Sei lá, de repente foi... Mas aí, essa aí foi a gota d'água. Dizem que quando o Jimmy Page assistiu esse clipe, o pessoal falou, Jimmy Page, assiste o clipe de Still of the Night. Quando o Jimmy Page assistiu esse clipe, ele mesmo falou numa entrevista depois, cara, eu caí de rir no chão. Eu não sabia dessa história do arco de violino. Aí é um rip-off descarado, né, cara? Arco de violino é típico do Jimmy Page, né, cara? Mas, então o Jimmy Page não podia tocar guitarra, porque não foi ele que inventou a guitarra, né? Então, acho que vale. Valeu. Não, com certeza. Fazendo boas músicas igual essa, tudo é válido, cara. E foi inspirada, mas não foi plágio, né? A composição é inteiramente nova, então, para mim tá valendo demais, valeu a pena demais eles terem feito, assim como valeu a pena também regravar essas músicas que saíram antes e não tiveram a devida atenção naquela época, em razão da produção mais datada e tudo mais, e nessa nova roupagem elas fizeram sucesso. Uma jogada de mestre do Coverdale, né, cara? Pegar músicas que já foram lançadas e capitalizadas e capitalizar ainda mais em cima delas, né? Não precisaram compor elas de novo, elas já existiam, eles simplesmente deram uma nova roupagem e conseguiram capitalizar ainda mais do que quando lançaram pela primeira vez, né? O David Coverdale adorava fazer isso, né, cara? Colocou um motor 2.0. No 2.0 já tinha, né? Já era a primeira. Colocou um 3.0. Isso. E você sabia também que essa Still of the Night, isso é um boato, é difícil acreditar, mas eles reforçam tanto isso, que isso era um riff do Hit Blackmore, e o Coverdale gravou, mostrou pro John Sykes. Aqui é o riff de guitarra aqui. John Sykes chupou o riff. Cara, isso eu não sabia também. Isso aí depois dá um Google nisso aí. Isso aí já vi muita gente contando essa história. Causos do rock, né, cara? O rock tem muitos causos, alguns verídicos, outros não. Esse daí, quem sabe, né? Tem que dar uma averiguada melhor aí nessa história aí. E tem outros também. Você já falou alguma coisa sobre isso?
Oi? O Rich Blackmore já comentou alguma coisa Não, disso? não que eu saiba. Vamos dar um Google e pesquisar, mas isso aí, assim, eu tenho quase certeza que isso é verdade, cara. Alguém quiser comentar aqui, colocando links para matérias sobre isso aí nos comentários, põe aí, porque nós vamos gostar de ler, nós gosta. E Isso é também, a Isis Love, né, assim, essa é uma história já conhecida também, essa faixa que é a mais radiofônica, de uma das maiores sucessos da banda. Ele tinha composto essa faixa para a Tina Turner. Eu não sei se o empresário da Tina Turner entrou em contato com ele, algo assim, cover, velho, Tina Turner tá precisando de algumas músicas. Cara, eu componho. Ele era muito fã da Tina Turner. Ele é Uhum. muito fã. Na época, Compôs. quase todo roqueiro gostava da Tina, né, cara? Aí ele compôs e estava tocando o piano dessa música, não estava tocando lá o piano dessa música e cantarolando. Aí, cantarolando na frente do John Sykes. John Sykes, meu irmão, o que é isso aí? Não, não, isso aqui não é pra gente, não. Isso aqui é pra Tina Turner. John Sykes falou, pô, não, não. Aí John Sykes começou a teimar lá e tocar aquela guitarra. Aí depois a gente disse, cara, essa música é boa demais pra gente emprestar pra Tina Turner. Vamos nós gravar mesmo. Aí É, garantiu também, né? a Tina Turner devia ter feito uma versão dela também, né? É, Aí, ia ficar assim, interessante. pior ainda, queria ver, fiquei curioso para saber como que ficaria, viu? É. Eu queria acrescentar mais algumas coisas sobre, alguns dados sobre esse álbum, né? Ele saiu no mercado americano primeiro e ele saiu auto-intitulado, o nome dele era White Snake no mercado americano. Esse álbum, ele iniciava com Crying in the Rain e fechava com Don't Turn Away. E depois, logo depois, ele foi lançado no mercado europeu com o nome de 1987, 1987, né, em inglês. E acrescentaram duas músicas nessa versão europeia, que eu considero grandes músicas, que é a Looking for Love e a You're Gonna Break My Heart Again. E essa versão europeia, ela abria com Still of the Night, que eu acho uma abertura excelente, e fechava com You're Gonna Break My Heart Again. E tinha Looking for Love lá no meio, que eu acho que é uma balada que é meio uma espécie de continuação da Is This Love, sabe? Tem aquele mesmo Boa, clima, só que tem um solo linda. de guitarra no final que destrói tudo, assim, sabe? Um solo magnífico. Então, eu acho que é uma música que eu fico pensando, como é que deixaram de fora da versão É, americana essas duas canções, sabe? Aí depois esses álbuns foram relançados, remasterizados em lançamentos futuros, e aí todos eles passaram a incluir essas duas faixas, teve uma mudança de novo na disposição das faixas e tudo mais. Mas nessa época eu achava a versão europeia bem superior à americana, justamente por causa dessas duas faixas, sabe? A formação desse álbum aí tinha Don Airey nos teclados, Don Airey, aquele do Purple, né? Que depois olha que interessante, olha que interessante. Olha só como é que o mundo dá voltas, né? Como é que o mundo é do tamanho de uma caixinha de fósforo. do Porque John Lord, do Don Airey. o John Lord gravou, ele que compôs a, a Here I Go Again, aquele tecladinho, né? Aquele órgão. Aí Uhum. beleza, aí eles resolvem regravar o John Airey, que fala? Don Airey. Don Airey é difícil, cara, só você ler essa parada. O Don Airey, ele regrava. Uhum. Beleza. Quem que substitui John Lord de Purple? Né? Então, Exatamente, Don Airey. impossível. E é interessante, porque o John Lord ele era do Deep Purple e depois ele foi para o White Snake. E o Don Airey fez o caminho inverso. Ele era do Os White inversos. Snake, né, participou do White Snake e depois foi para o Deep Purple, né? Assim, não imediatamente, mas eu acho que ele teve outras obras nesse meio tempo aí. Mas ele passou primeiro pelo White Snake e depois foi para o Deep Purple, né? O Don Airey, e o John Lord foi o contrário, passou primeiro pelo Deep Purple e depois foi para o White Snake, juntamente com o Ian Pace, né? Ainsley Dunbar nas baterias, né? Na bateria. Na guitarra, a guitarra ficou a cargo ainda do Bernie Marsden e do John Sykes, né? O John Sykes foi o primeiro e único álbum que ele participou ativamente, assim. O Neil Murray no baixo foi o último álbum do Neil Murray, isso é a despedida, né? E o produtor foi o Keith Olsen. Esse álbum foi lançado pela EMI e Giffen, né?
E ele foi gravado entre setembro de 1985 e novembro de 1986, e lançado entre março e abril de Olha, 1986. ficou mais de um ano Em sendo Europa. fosse gravado, né? Imagina a dor de cabeça que foi trabalhar nisso. É muito tempo, né? Mais de um ano. E passaram. Esses músicos que eu falei são os músicos de base, porque passaram outros, entendeu? Nesse meio tempo aí, teve outros que fizeram participações esporádicas, pontuais em uma faixa ou outra, né? Então, eu peguei só a formação mais básica, que participou mais da composição, né? A gente pode. Você tem mais alguma faixa que você queira falar desse álbum? Rapaz, falar das faixas desse álbum, eu vou falar de todas. Por exemplo, falando Uhum. rapidamente que Don't Turn Away é uma faixa belíssima. Essa, opa, até apertei aqui, gente. Eu tô pegando e mexendo no Spotify. Still of the Night, não tem nem o que falar. Essas que você já falou, você já representou muito bem o que eu falaria, né? Eu gosto Uhum. muito de Bad Boys. Eu Uhum. acho que é uma música chapante, cara. Chapante, meu irmão. Toma isso, cara. Você quer tomar Red Bull? Você quer adrenalina? Toma essa música. E o próprio Aproveitei. Whitesnake também gosta muito da Bad Boys, o David Coverdale, porque teve muitas tours que ele abria com Bad Boys, os shows dele, entendeu? Então é uma música boa para abertura de shows mesmo. Ela é bem energética, pesada. Eu acho ela sensacional também. Give Me All Your Love, eu também acho uma composição fantástica, uma música assim, um blues mesmo, mas assim, já no estilo glam, né? É Uhum. muito legal. E eu acho que esse álbum inteiro é excelente. É muito raro você achar um álbum todo assim, com uma força dessa. E você acha, Adilson, que esse é o melhor álbum que o Whitesnake já fez? Na minha opinião, sim, cara. Ele é meu preferido e eu acho ele o melhor também. Essa questão é uma coisa muito pessoal, né? Tanto preferido quanto melhor é uma coisa que eu acho que é pessoal. Tem pessoas que diferenciam preferido de melhor, eu mesmo diferencio. Tem bandas que às vezes eu consigo enxergar que o melhor álbum é um determinado, mas eu prefiro o outro, sabe? Porque quando eu avalio Boa. o melhor, eu meio que considero como que é a visão das outras pessoas também, para chegar nessa conclusão. E quando é preferido, é só a minha visão mesmo, né? Mas esse álbum aí é meu preferido do Whitesnake. Tem outros que chegam muito perto, assim, na minha visão. O Sliderin, que foi o anterior a esse, aproxima muito dele, assim. Mas esse é meu preferido, cara. Eu concordo, ele só tem faixas fortes, né? Ele tem uma sequência que eu acho um pouquinho mais fraca, que vai de Straight for the Heart até Children of the Night, mas mesmo assim ainda é forte, sabe? Mesmo porque ele começa muito alto nível, entendeu? Aí ele tem um momento que ele dá uma baixadinha no nível, mas ainda mantém-se num nível alto. Então ele é um álbum bom do princípio ao fim, é consistente, é uma grande obra assim para mim. Esse álbum aí foi o que tornou o Whitesnake grande realmente, uma banda mais conhecida, né? E em termos de vendas também, a maior porcentagem das vendas da banda veio dele. Inclusive um dado interessante é que o Slide It In, que é o anterior, ele tinha conseguido só disco de ouro nos Estados Unidos, quer dizer, 500 mil cópias. Depois que saiu em 1987, o pessoal, ele foi um sucesso tão grande que o pessoal começou a correr atrás dos álbuns anteriores. E aí o Slider In conseguiu platina dupla nos Estados Unidos. Quer dizer, foi de 500 mil cópias para mais de 2 milhões de cópias. Entendeu? Então ele carregou os álbuns anteriores nas costas, mais ou menos o que aconteceu com Metallica também, que quando lançou o Black Album foi um sucesso tão grande que os outros anteriores começaram a vender também, porque o pessoal que conheceu o Metallica através do Black Album começou a correr atrás dos álbuns anteriores, né? Então catapultou a venda dos anteriores também. Esse álbum teve esse fenômeno, sabe? Então, é isto. Você É quer... isso aí, meu querido. E assim, interessante que a gente está falando de álbum. Na minha opinião, isso não é uma banda, é um cara. É o David Coverdale que reinventou, ressuscitou essa banda N vezes, tanto como vai ressuscitar depois. Claro que Assim, ele acha os caras certos, né? Mas é um talento, como empreendedorismo de rock,
Sim, sim. Fantástico. Eu nunca vi uma força da natureza como essa para ressuscitar várias versões da mesma banda e sempre está lançando álbuns excelentes, né? Sim, cara. Eu acho que assim, que é mais ou menos desse mesmo nível em termos de ressuscitar, né? É o Ozzy Osbourne, né, cara? Ele tinha esse mesmo talento de montar grandes formações e grandes bandas e sempre se reinventando ali, carregando a banda com novos guitarristas às vezes. E eu também vejo semelhanças com o Megadeth, né? Que o Dave Mustaine também conduziu o Megadeth durante toda a carreira, fazendo mudanças na formação constantes, mas sempre mantendo, né, um nível razoável. Teve seus tropeços, claro, mas assim, de forma geral, conseguiu carregar a banda. É esse talento que eu vejo no David Coverdale também. A diferença é que o Coverdale, né, assim, o Dave Mustaine também, mas o Coverdale, diferentemente do Ozzy, o Ozzy já tinha um nome, né, feito. O Coverdale era um vocalista substituto do vocalista do Deep Purple, né? É verdade. Muitas pessoas não esquecem isso, né? Então o cara não teve apoio nem do empresário da banda quando ele quis lançar um álbum solo. Foi ele era um visionário, um Isso é empreendedor, verdade. conseguiu transformar o Whitesnake numa banda, eu acho, Perfeito mais comentário. comercial que o do Purple. Então eu tenho muito respeito por esse Coverdale, porque além disso, o cara tem uma das melhores vozes da história do rock. Sem Né? dúvida, né? É um vozeirão, que isso. Tanto no mais grave quanto no mais agudo, né? Mas esse seu comentário foi perfeito. O Ozzy, quando ele foi para a carreira solo dele, ele já tinha um nome muito forte, muito conhecido, que credibilizava ele mais para conseguir outros músicos para trabalhar com ele. Já o Coverdale, ele veio do Deep Purple, né? Que é uma grande banda também, mas ele veio como um vocalista substituto, né? Do Ian Gillan. E ele não conseguiu criar um nome tão grande quanto o Ozzy. Com certeza não. Quando ele saiu do Deep Purple, o nome dele era muito menor do que o nome do Ozzy, quando saiu do Black Sabbath. Então, ele teve que ter uma inteligência emocional para conseguir trazer esses músicos para ele, entendeu? Conseguir trazer o Ian Pace, o John Lord do Deep Purple para seguir junto com ele, Os sabe? patrões dele viraram empregados dele, né? Isso é genial. Perfeito, perfeito, exatamente. Então é isso. É isso Precisa aí. perguntar a nota? Uai, cara, eu não sei se eu dou 10. Eu não sei, eu tô na dúvida da nota. Eu não sei se eu dou 10 em hexadecimal, 10 em binário, 10 em algarismo romano, se eu dou 10 em decimal, não sei minha nota, não. A minha é 10 também, pura e simples 10 para Aí. esse álbum aí, cara. E quais são suas duas preferidas desse álbum aí? Ah, rapaz, deixa eu abrir aqui. Eu acho que em Still of the Night é fantástico. Eu vou rapidamente aqui, cara. Eu vou escolher também Bad Boys. Não são eu sei que não são as músicas mais queridas, mas para mim são Legal. as perfeitas. Massa suas escolhas, E músicas as bem, suas? bem fortes, bem energéticas. As minhas preferidas, né, são Still of the Night também, como eu já tinha dito quando eu estava falando sobre o álbum. E eu vou escolher Here I Go Again, porque apesar de ser uma releitura, sabe? Essa versão aí me pega demais, assim, sabe? Então, vou ficar com essas duas aí, Still of the Night e Here I Go Again. Here I Go Again é uma das músicas preferidas da minha vida, assim, então é isso, nota 10. E é isso aí, moçada. Compartilhem esse vídeo se vocês gostaram, comentem, coloquem aí a nota que vocês acham que esse álbum merece aí nos comentários, quais são suas duas músicas preferidas. Ajude-nos aí a construir esse canal, são todos muito Vocês bem-vindos. querem que a gente faça review de outra fase do Whitesnake, de outro vídeo, de outro disco? Porque nós quer fazer, só basta ter pedido. Querendo, coloca aí que a gente corre atrás. É isso aí. Beleza, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, quem ficou até o final aqui, porque nós fala pra caramba, né, Adilson? Nós, a gente gosta, né? Eu não consigo parar de falar quando eu falo dessas coisas, não, né? Não, Gente, rock é bom demais. brigadão aí, tamo junto, valeu. Falou!